você a encontrar um livro do Apocalipse, lá, último livro da Escritura Sagrada, no seu capítulo de número 7. Livro do Apocalipse, capítulo 7, verso 9 ao verso 17. Texto muito fácil de ser encontrado. Aliás, Gênesis e Apocalipse sempre são fáceis, porque diríamos na palavra de Jesus, alfa e ômega, começo e fim. Então, a partir do verso 9, diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? De novo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. O glorioso livro de reserva para o grande dia do triunfo. O glorioso livro de reserva para o grande dia do triunfo. Das muitas mensagens simbólicas que traz Apocalipse, eu quero compartilhar com você, neste capítulo 7, uma mensagem especial. A mensagem sobre a vida eterna. A mensagem sobre a vida celestial. E neste quesito, não importa se o livro tenha sido uma perspectiva histórica que servira para atender, por exemplo, lá no primeiro século, com o fim do Império Romano, ou mesmo com a queda do Templo de Jerusalém. Porque a mesma mensagem que foi dita lá no passado para orientar a igreja, as 7 igrejas, a não se curvar perante a perseguição romana. Hoje, por isso a palavra de Deus nunca vence. O desafio para nós, porque a perseguição é mais sutil, não traduzir o evangelho como se fosse algo apenas para esta vida terrena, como parece ser o tempo que nós estamos vivendo. Ir para a igreja para buscar o alívio para a alma perseguida, para uma alma abatida diante dos sofrimentos da vida, da complexidade da vida humana, do trabalho, do medo da morte, das enfermidades, dos problemas familiares, dos problemas de saúde. E o Brasil é muito evangélico, o Brasil é muito cristão, então é muito comum você, eu, receber um convite a vamos para a igreja, vamos buscar uma oração na igreja, vamos pedir para que o pastor nos abençoe, quem sabe. Percebe? Hoje vivemos no Brasil um desafio acerca deste glorioso livro de reserva para a vida celestial. Porque a vida com Deus é muito mais do que um alívio temporário para a nossa alma abatida, como diz o Salmo 42.
sede de Deus, ainda que temporária. Por isso, irmãos e irmãs, o desafio a ler o Apocalipse, sobretudo nesse trecho que quero compartilhar com você, tem a ver com a nossa intimidade com Deus, que começa em nossa existência humana, mas que há de se completar naquele dia, ou da volta gloriosa de Cristo Jesus, ou o dia em que aquele que sopra vida e oxigênio nos seus pulmões decidir que não mais soprará, e você será chamado ao julgamento final. Acredite você ou não, confie você ou não, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala sobre o dia final. E eu convido você a voltar os olhos para o texto, volte lá para Apocalipse, caso você tenha fechado. No capítulo 7, irmãos, no verso 9, podemos também lembrar, juntamente do texto de Apocalipse, das palavras do profeta Isaías, quando disse, nós decoramos pelo menos essa parte do texto: buscai o Senhor enquanto se pode achar. E já agora na minha maturidade, de idade e também maturidade espiritual, não devo e não quero fazer com vocês, adultos, o mesmo que já fizeram comigo no passado, ler o Apocalipse numa perspectiva de medo. Não. Mas agora no auge da minha maturidade, ler o Apocalipse na perspectiva da fé e da esperança. E também, claro, do sentimento de realidade. E de que realidade estou falando? A realidade do reino de Deus, que começa aqui, mas não termina aqui. E que tenho dito aqui já há quase 3 anos nesse púlpito, que a vida com Deus, e depois da nossa passagem com a nossa morte, é muito séria para a gente fazer roleta russa. Deixo para amanhã, ou no mês que vem, ou quem sabe o ano que vem, ou pior ainda, quando eu for mais velho. No verso 9 então diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Aqui, um primeiro momento, a alegria daqueles que fizeram reserva oportunamente. A alegria daqueles que fizeram reserva oportunamente. Aqui uma pausa para lembrar de um episódio que aconteceu comigo alguns anos atrás aqui em São Paulo. Quando era pastor no Jabaquara, fui fazer um casamento. E num buffet chique. E naqueles dias chegou um amigo meu, pastor, lá do interior de Goiás, e ficou hospedado na minha casa. Aí você imagina, não sabia que eu ia ter casamento, ele com a esposa, e aí eu peguei e liguei para mãe do noivo, que era a minha ovelha. Liguei para ela e disse: irmã, é o seguinte, eu estou com um problema. Eu estou com um amigo muito chegado, com um casal, amigo muito chegado, e é deselegante eu sair para o casamento e deixar o casal aqui. Aí sabe aquela coisa, quem é convidado não convida? Mas aí eu, não é, Diego, precisei de fazer ali um pastor que tem carteirinha, né, de cara de pau, né? E liguei para ela: será que não dá para arrumar um convite para os dois? Claro, pastor, sem nenhum problema, assim, meio que de última hora, sem nenhum problema. E aí ela prometeu que sim, pode levar o casal. Aí fomos, chegou o dia do casamento, a gente foi. Aí chegou, o nome do buffet era Mediterrâneo, negócio assim, né, lá no Ipiranga. Aí chegamos, todo mundo vai, entrega ali o convite, e de repente o casal que está junto comigo de amigos, seu nome, aí disse, não estava na lista. Você imagina o constrangimento. Eu brinco com ele até hoje, isso tem mais de 15 anos. Irmão, e aquele dia você lembra? Ei, Adilson, não me fale isso, pior dia da minha vida. Pensa na humilhação.
Aí vai eu pegar o celular, né? Aquele trambolhão ainda, aí tá, e a mãe da noiva, você imagina, do noivo, aquela preocupação, e eu ali tentando ligar o celular desligado, tal. Daqui a pouco, pela graça de Deus, chega um na fila, porque a gente parou a fila, né? Pastor, né? O que foi? Então, a Jussara, Jussara, você está me ouvindo? É sobre você. A Jussara disse que o nome deles estava na lista e aqui não está na lista. O que eu faço? Aí ele foi lá, deu uma carteirada, sabe, Rafael? Não, deixa entrar. Esse episódio está aqui na minha memória, nunca esqueci, do constrangimento. A gente usa, ainda que algo real, para ler exatamente a Escritura Sagrada, no livro do Apocalipse, acerca da nossa preparação para o nosso dia final. A gente muitas vezes pensa que a nossa vida com Deus está alicerçada na prática de vir à igreja, das nossas devocionais em casa. E nós percebemos o grau da nossa intimidade com Deus ou não, quando Deus nos permite passar por momentos de altos e baixos. E que o livro do Apocalipse fala exatamente disso também. Nos tempos de perseguição da igreja e nos tempos de perseguição, individualmente falando, como a minha e a sua perseguição. E nesses tempos de perseguição, nesses tempos de indiferença com a nossa vida com Deus, é que a gente começa a imaginar se o nosso nome de fato está gravado no livro da vida, ou se o nosso nome foi colocado ali por influência de alguém. Minha mãe é muito crente. Quem nunca ouviu isso? Não, minha mãe é muito crente, ela ora por mim. Meu pai é muito crente, ele ora por mim. Porque a salvação é individual, não é coletiva, não é por família. Então, amados irmãos e irmãs, é necessário que esta alegria consuma o nosso coração, preencha o nosso coração, não apenas de uma expectativa, mas de um sentimento de realidade, de certeza. E não certeza com base nas nossas práticas pessoais, mas certeza por conta da nossa experiência com Deus e maturidade espiritual, que com o tempo vai avolumando, vai crescendo e nos trazendo paz. O paz, aqui paz no sentido da graça que nos conforta e a cada manhã se renova e aumenta a nossa esperança. Sim, o meu nome está neste livro da vida. Uma alegria, e esta razão de, diante da presença do trono de Deus, na presença do Cordeiro, a reação dessas pessoas com as suas vestiduras brancas não poderia ser outra. Ao nosso Deus que se assenta no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. E um pouco mais embaixo, versículo 12, amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder, a força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Sabe o que significa? Olha, eu estou aqui pela graça, exclusivamente graça do Senhor. A alegria de poder estar numa festa, de partilhar de um banquete, porque perseveramos, irmãos e irmãs, até o fim. O Apocalipse não venceu e não vence e não vencerá, porque ele fala daquilo que é o fundamento da nossa fé. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas o Cordeiro de Deus que carrega em suas mãos ao lado do trono do Pai o livro sagrado, do qual ninguém terá acesso a não ser o próprio Cristo, por conta da sua cruz. E que quando Ele chama, e quando o Espírito Santo toca e convence, e quando nós nos prostramos diante do Cordeiro, reconhecemos a glória de Deus sobre a nossa vida, ali é anotado o nosso nome no livro da vida. E aí há uma caminhada longa, difícil. E por que difícil, pastor? Usando a linguagem de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, quando disse que é com dificuldade que o justo entra no céu. E esta dificuldade não por conta dos nossos méritos, e muito menos pela graça de Jesus, mas pela pressão da vida, a preguiça espiritual, diz não para os ministérios,
diz não para os domingos que nos chamam para a comunhão da igreja. É com dificuldade mesmo, como que uma angústia muitas vezes tomando conta do nosso coração, porque naquela vida de cumprir um dever religioso de domingo, de ir à igreja. Abrindo aspas, antes de ir para o segundo momento desse texto, é uma das coisas que terei que administrar a partir de janeiro, depois de 30 anos, domingo após domingo, como vocês sabem, indo para a igreja, e desses 30 anos, 26 pastoreando uma igreja, a partir de janeiro, agora ter o desafio como você tem todo domingo. E agora, não sou mais pastor de uma igreja, não estou mais responsável por uma igreja. Eu costumo sempre dizer, vou continuar indo para a igreja, sabe por quê? Porque antes de ser pastor, eu sou crente. E que bom que a minha esposa também é pastora. 2, 3 domingos de férias e que a gente viaja, é impressionante como a gente sente falta da casa do Senhor. Com o tempo, irmãos e irmãs, a maturidade espiritual nos tira o medo. O Apocalipse é um livro de reserva, não é um livro de condenação. É para aqueles que ainda veem na vida com Deus na perspectiva do medo. Não. Apocalipse é um grande livro de reserva. E louvado seja o Senhor sobre aqueles que enxergam isso em tempo oportuno e aceitam o convite. Um segundo momento, o livro da vida ainda tem vagas para o grande dia. Aqui, irmãos e irmãs, entra a missão que cada um de nós que cada um de nós tem de também compartilhar esta realidade. Ainda na linguagem figurada, daqui a pouco, ainda que no caso real, disse sobre meu amigo convidado e não tendo o seu nome na portaria. A gente, ou no caso, eu vi a frustração, ou pelo menos a tristeza dele, um tipo de vergonha também, naquele constrangimento. E fazendo a comparação com o livro da vida, imaginar quantos do nosso convívio, aquele filme antigo, também dos livros da mesma série, deixados para trás, lembrando Apocalipse 24, 2 estarão no campo, Edmilson, carpindo, cuidando, de repente um é tirado e o outro deixado, porque um foi e o outro ficou. Então, amados irmãos e irmãs, é importante, é necessário, há um desafio para cada um de nós, trazer à tona de volta esta realidade do Apocalipse, de que será assim no dia do juízo final. Muitos ficarão para fora, não herdarão o reino celestial, e aqui não mais reino de Deus, mas reino celestial, exatamente por quê? Porque por vezes a igreja deixou de cumprir o seu papel, de estender esse convite a tantos outros, de casa, do nosso convívio social, do trabalho. E eu sempre tenho dito, a rede social hoje faz o trabalho por você. Você só precisa fazer uma coisa, compartilhar. Coloque nas suas redes sociais. Você não precisa nem pregar mais. Coloque a mensagem do pastor Adilson, a mensagem do seminarista Rafael, a mensagem do seminarista Everton. As aulas de escola dominical que estão todas gravadas. Apenas poste. Por quê? Porque este livro ainda há lugar. Abra comigo aí mesmo, vizinho, de Apocalipse, no capítulo 5. Porque Jesus não é apenas o caminho, mas Ele é o único caminho. Apocalipse, no capítulo 5, verso 1 e verso 2. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Aí depois você vai lá para o verso de número 9.
e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque este foi morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Coisa linda, irmãos e irmãs, da palavra de Deus, coisa que uma criança é capaz de compreender. Então no verso 1, no verso 2, ele fala na linguagem do livro, um livro que está na mão do anjo. E depois no verso 9 ele diz: por que esse livro está nessas condições? Então ele vai dizer: porque digno é o Cordeiro de Deus de abrir o livro, os selos, porque ele foi morto e com teu sangue compraste, olha só, para Deus os que procedem. Aí não há mais o que? Laços, barreiras, muros e separações. Não vou falar de Jesus para esse, porque no meu julgar não tem condições para ser crente. E esse texto que acabamos de ler, do capítulo 5, verso 9, joga por terra todas as nossas convicções religiosas, porque diz que o critério de escolha não é nosso, mas do Cordeiro de Deus. Amém? Espalhe a semente, porque ainda há lugar para anotar nomes. Amigos meus, amigos seus, familiares, colegas de trabalho, ainda há vaga. Do contrário de um buffet seleto, para aquele grupo também seleto, no reino celestial, há muitos lugares. Senão, Jesus não teria dito: e vou-lo preparar. Vamos terminar? Um terceiro momento. A festa que Deus preparou, coisa linda, não terá fim. Também quando eu era jovem, imagina, a gente ia para o culto na igreja, o tal, viu, Rafael? Isso é antigo, nessa época, a gente, na minha mocidade, o tal do louvorzão já tinha naquela época, na década de 80. E quando terminava, a gente não queria ir embora, até porque, imagina, lá no Mato Grosso do Sul, ruas empoeiradas. Na minha casa não tinha televisão ainda, foi chegar no começo de 90. Trovejava, a luz já caía. Não tinha moto, não tinha carro, era a pé. E estar na igreja então era o shopping. Era o melhor lugar para se estar. Era na igreja. Então, sabe aquela sensação de querer continuar na igreja sem ir embora para casa? Numa festa maravilhosa. Mal comparando, porque são coisas humanas e simples, a gente projeta a nossa imaginação para uma vida celestial. E triste das piadas sem graça quando digam, como dizem, ou querem sinalizar que o céu será algo sem graça, silencioso. E outro dia, ouvindo uma mensagem maravilhosa sobre esse tema, pelo reverendo Hernandes Dias Lopes, disse que nós passaremos séculos e mais séculos, milênios e mais milênios, tão somente para contemplar a glória de Deus, e não nos cansaremos diante da glória de Deus. Porque a glória de Deus é tremenda. Nada se compara. O apóstolo Paulo chegou próximo disso quando disse: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Amém? Uma festa sem fim, uma alegria indizível. E o convite para lá estarmos, para essa grande festa, precisa ser garantido enquanto nós estamos respirando. Lembre disso quando você pensar nos seus colegas, nas pessoas que convivem com você. Precisa ter o seu nome gravado no livro da vida. Por quê? Porque naquela festa viveremos aquilo que está profetizado em Apocalipse. Vamos ler e assim terminar. Versos 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol,
nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. A glória de Deus, a verdadeira paz do Senhor, um tempo sem sofrimento, nem dor, nem angústia, porque estaremos contemplando a glória de Deus. Que Deus assim, irmãos e irmãs, nos abençoe em nome de Jesus.